Aleluia. Pode glorificar o Senhor? Aleluia. Que tempo tremendo, amém? Quantos têm sentido, percebido e visto a glória de Deus? Deus está presente em todo, desde o início até agora. Tudo foi preparado com muito carinho para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. E eu senti no meu espírito, e eu quero pedir que um representante por família fique de pé agora. Só um da sua família. Só um da sua família. Tá bom? Eu quero pedir ao Rodney, ao Marcão, ao presbítero Augusto, para correr na minha sala e pegar lá umas caixinhas que tem uma ceia. E eu quero dar uma ceia para você levar para casa. É um pão e um cálice, e você vai tomar com a sua família. É pequenininho, mas você vai pelo menos molhar a língua. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Isso. Um representante da família. Você está aqui, porque o que diz a festa de Páscoa? Fala da ceia do Senhor, da celebração da ceia do Senhor. Aqui você já recebeu o pão, você já recebeu as ervas amargas, que fala do sofrimento do povo de Israel no Egito. O pão fala do corpo de Cristo, e para nós fala a mesma coisa, do sofrimento dessa vida, das lutas do dia a dia, dos problemas que enfrentamos, e a igreja do Senhor é vencedora, amém? Porque nós temos passado por tudo isso, e rompido em fé, e Deus tem nos sustentado com um propósito. Há um propósito de você estar aqui nesta noite, há um propósito de Deus te trazer aqui nessa noite. Deus tem um propósito na sua vida, aleluia. Não pode levar para casa, é só uma por família, pode distribuir uma. Eu não vou pegar, porque a Glaucia não vai pegar, que eu já estou pegando. Isso. Vem mais gente ajudar aqui. Isso. Aleluia. Aleluia. Isso, irmãos, peguem. Pega as caixinhas aí. Isso, uma caixinha só. Vai lá do outro lado. Pega e senta. Um só por família. Isso. Não estava no programa, mas o Espírito estava no programa do Espírito Santo. Aleluia. Se seu marido pegou, seu filho pegou, não pegue, tá bom? Porque senão vai faltar. Só temos algumas. Aleluia. Nós íamos usar isso aqui no encontro de vencedores, mas Deus está mandando compartilhar com você esse momento. Assim que você pegar, se assente. Isso. Diga glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes de estarmos aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está nos visitando e participando desse momento tão especial. Irmãos, que musical tremendo, amém? Que coisa tremenda. Nunca cantaram tão bonito, nunca tocaram tão bem, nunca houve tanta ligação e harmonia em todas as outras. E eu quero dizer para você que é membro da igreja, que você pode participar desta festa. Você que é homem, que é mulher, você pode fazer parte do coral. É só procurar um deles e saber o dia de ensaio, se você é membro, e vir participar. E aí, essas irmãos que estão aqui cantando, fazendo o back principal, vamos dizer assim, eles saíram dali, são pessoas que são ali e vão para cá, e depois eles vão para lá. Há uma rotatividade. E você que tem seu filho também pode participar das danças, seu filho pode participar do teatro. É só procurar as pessoas e dizer, quero participar. Agora, eles não estão aqui, não caíram aqui de paraquedas, já tem meses que eles estão ensaiando. Às vezes a gente não quer pagar preço, mas tudo na vida existe um preço. Para estarmos aqui, Jesus pagou um preço, e nós temos que pegar a nossa cruz. Evangelho sem cruz não é o verdadeiro evangelho. Evangelho que não tem mudança de vida, transformação de vida, não é o verdadeiro evangelho. Então você que está aqui pode participar, só você vir nos ensaios, procurar as pessoas responsáveis, e você vai estar inserido. Todos receberam? Amém. Já receberam? Acabou, tá bom. Obrigado. Aleluia. Pode devolver. Pode guardar lá. Acabou. Receberam. Quantos receberam? Qual é a orientação? Eu vou te falar. Aqui dentro tem um pãozinho
é muito pequeno e tem um cálice que é muito pouquinho, mas você vai levar para casa, você vai reunir a sua família, você vai orar com a sua casa, você vai orar. Se você crê em Jesus, se Jesus está na sua vida, representa o sangue do Cordeiro e o corpo dele, e você vai orar ao Senhor e abençoar a sua casa, e profetizar sobre a sua casa, e dizer que a sua casa pertence a Jesus, que você está aqui de coração aberto, e você vai, pelo sangue do Cordeiro, você vai ser ousado, e vai repreender as enfermidades que tem na sua casa, no seu corpo, no corpo de alguém. Você vai profetizar o milagre de Deus na sua casa. Quem entendeu, diga amém. Naquele dia lá no Egito, Deus mandou eles amarrarem um cordeiro, reservarem um cordeiro. O cordeiro era um animal adorado no Egito. Eles adoravam o bode, adoravam o carneiro, adoravam o cordeiro. E naquele dia Deus manda separar um cordeiro perfeito de 1 ano, um cordeiro sem defeito. E depois de alguns dias aquele cordeiro era morto. Houve muito sangue derramado no Egito. E aquele dia Deus falou: esse dia será marcado para o resto da história. Aqui eu estou dobrando a Faraó, eu estou aniquilando com toda a resistência sobre o meu povo. E naquela noite Deus opera um grande milagre no Egito. A história secular, não bíblica, secular, de sabedoria dos sábios de Israel, eles dizem que houve uma grande rebelião dos primogênitos, porque o povo do Egito já estava desesperado, porque já vinham 10 pragas. Dizem que um grupo de representantes de primogênitos foram a Faraó e disseram: Faraó, liberta esse povo. Isso é história secular dos sábios de Israel. Eles dizem: liberta esse povo, porque já tem acontecido muita catástrofe, e agora é a última. Moisés falou, todo mundo sabia do que ia acontecer. Ele disse: o anjo da morte vai passar e vai matar o primogênito de todos que não tiverem o sangue sobre as suas casas, vai matar o primogênito dos animais, dos homens, dos reis, vai matar todos. E eles ficaram com medo, e dizem que houve uma grande rebelião dos primogênitos, e Faraó disse: não vou liberar. Diz a história que Faraó mandou cortar as pernas de vários primogênitos. Eles citam, baseado nisso, o Salmo de número 136, versículo 10, se não me falha a memória, onde está escrito: pelos teus primogênitos destruirei o Egito. Os sábios de Israel pegam esse versículo e eles dizem que esse versículo também fala da rebelião que houve. Eles estavam desesperados, com medo. E naquele dia, naquela madrugada, por volta, mais ou menos, Moisés disse, por volta da meia-noite, o anjo da morte passou e matou milhares e milhares de primogênitos. A história conta isso, a Bíblia fala também sobre isso. E tudo na Bíblia, escute bem, preste atenção, olhe para cá, só um minutinho, eu quero a sua atenção. Tudo na Bíblia aponta para a cruz do Calvário. A Páscoa está sendo proclamada na Bíblia desde Gênesis. Todas as vezes que há derramamento de sangue, Deus está falando da Páscoa. Quando Adão peca e Eva peca, Deus vai e mata um animal e pega a pele dele e faz roupas para Adão e para Eva. Ali Deus já estava falando da Páscoa. Vou repetir: todo derramamento de sangue na Bíblia fala de Páscoa, meus irmãos. O mundo é dividido do Calvário para trás e do Calvário para frente. O Calvário mudou a história. Vocês viram quando as crianças estavam aqui, atrás do véu, que aquele véu se rasga? Você percebeu que a nossa história começa meia fúnebre, meia triste, porque a morte de Jesus foi triste. Tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor foi pesado, e começa, e de repente o véu cai de alto a baixo, as crianças começam com júbilo, e todos nós começamos a jubilar, e o espírito da festa muda aqui. Quem percebeu, diga amém.
A história está sendo contada através da música. Nós estamos tentando contar a história, estamos contando a história musicada, encenada, narrada, de todas as maneiras, e proclamando que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Cordeiro. Se Jesus não tivesse, a Páscoa fala de morte, diga comigo, a Páscoa fala de morte e de ressurreição. Morte de Jesus, ressurreição de Jesus. O mundo é dividido. Se Jesus não tivesse morrido, e se ele não houvesse ressuscitado, você não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Isso aqui poderia ser qualquer coisa, menos um culto a Deus. Isso aqui seria qualquer tipo de reunião, menos um culto de adoração. O Espírito Santo não estaria aqui presente na nossa vida. Todas as vezes que a manifestação de Deus, ou teofanias, ou manifestação de anjo na terra, o anjo vinha, fazia o que fazia, que foi enviado para fazer, e voltava para o céu. Depois do Calvário, um ser divino veio à terra, habitou entre nós, e em Hebreus ele disse: nunca, jamais te deixarei. Irmãos, o Senhor está conosco, e os homens vão morrer e vão para o inferno, porque não querem se dobrar ao governo de Jesus, não querem. Eles dizem: eu aceito. Olha, irmãos, eu quero ler 2 versículos com você, e o primeiro está em Mateus, capítulo 7, versículo 20, diz assim, Mateus 7, 20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Diga, pelo fruto que se conhece as pessoas. Aí ele diz assim no versículo 21, nem toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o 22, muitos naquele dia, bote a outra versão, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porque não temos nós profetizado em teu nome não temos expulsado demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus disse: eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. O que havia em você era um espírito de religiosidade. Você me servia com seu dinheiro, você me servia com suas canções, você me servia com suas atitudes, mas o seu coração não era meu. Você fazia como um mecanismo rotineiro, algo mecânico, melhor dizendo, algo prático que você já faz porque seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou, e você vai fazendo, algo religioso. E Jesus está dizendo aqui no versículo 23, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu nunca te conheci. Você expulsou demônio, você pregou o evangelho, você profetizou, mas você nunca me deu o seu coração. Jesus não quer religião, Jesus não quer, aliás, a religião faz muito mal, a religião divide, a religião gera homem-bomba, explode lá no Oriente e aqui no Ocidente. A religião às vezes te afasta da sua própria família. Às vezes você para de visitar um irmão seu porque ele é de uma outra religião. A religião faz muito mal. A religião diz que eu, pastor ou um padre, é superior a você, que é uma grande mentira. A religião colocou os homens mortais, em cima de um púlpito, em cima de um pedestal, com uma roupa diferente, e aquilo ali ele te olha de cima para baixo, e o sentimento que gera é que você ou eu somos inferiores àquele tipo de homem. Mas o evangelho não, ele vem dizer e vai dizer assim: todos são iguais perante o Senhor. O evangelho só vai diferenciar aquele que busca e o que não busca, o que leva a Deus a sério e o que está brincando de crente, o que tem a vida mudada e o que não quer saber de nada, ele continua do mesmo jeito, frio, gelado, indiferente.
Mas há um grupo de crentes na Bíblia, irmãos, que eles são sensíveis à voz do Espírito Santo. Há um grupo que ama a palavra, há um grupo que ama a oração, há um grupo que leva a coisa séria. A esses que não levam a sério se aplica esse texto de Mateus. A história mudou, nós vivemos na história ciclos, períodos, dispensações, como você preferir falar. E nós estamos numa dispensação que já está terminando. Ela já tem um pouco mais de 2000 anos, que é a era da igreja. Essa era está acabando. Essa era começou no dia de Pentecostes, começou em Cristo. Foi Jesus que instituiu a igreja. E cada igreja de cada época tem os seus desafios a vencer, a superar. Cada época não existe igreja melhor e nem pior no sentido geral. É como criar filho. Às vezes o pai diz assim para o filho que é pai. Ele diz: filho, no meu tempo não era assim. Claro que não é. Nem esse tempo será como o de amanhã. Cada pai, cada mãe, no seu tempo, tem as suas dificuldades, as suas limitações e os seus desafios na criação dos filhos. Assim é a igreja. Cada igreja tem os seus desafios. A igreja que eu nasci, que eu fui criado naquele sistema com meu avô, minha mãe, meus pais, não existe mais. Não adianta eu ficar com aquele saudosismo daquele coral, daquele maestro, daquela banda, daquele pastor. O mundo que existe é esse agora, minha irmã. É hoje. O tempo céu não é ontem, porque ontem não adianta nada. Paulo disse: uma coisa faço, esqueço-me do que passou e olho para frente, para os alvos da frente. Pode aplaudir, você vai aplaudir o Senhor? Se Deus está falando com você, então você pode aplaudir. Paulo usa a palavra dioco. Dioco no grego é correr, mas não é simplesmente correr. Ele diz assim: uma coisa faço, eu corro. Dioco, eu corro no tanto que preciso correr, mas o importante é que eu alcance o meu alvo, eu alcance o que eu estou proposto a alcançar. Tem gente que diz: eu quero melhorar de vida, mas ele não bota pressão suficiente para mudar de vida. Ele não corre suficiente para mudar de vida. Ele não se esforça suficiente para mudar de vida ou alcançar o seu alvo. Não adianta correr. A Bíblia fala: corra, alcance. Mas você precisa medir, falar: se eu for de 20 quilômetros, eu não alcanço. Eu preciso ir a 30 quilômetros, 50 quilômetros. Não importa a velocidade. O Espírito de Deus está falando com a Igreja Batista Caminho da Fé. O Espírito de Deus está falando com você que está aqui e que está na internet também. Você precisa medir a velocidade, não importa. Imponha-se esse ritmo, mas alcance os seus alvos em Cristo Jesus. O mundo mudou. Quando Jesus morre e ressuscita, o mundo muda. Nunca mais o mundo é o mesmo. E a história está sendo escrita. A igreja tem marchado, tem muito erro, tem muita falha. Por que tem falha e erro? Se é uma instituição divina. A primeira instituição criada por Deus é a família, o casamento. O homem e a mulher para viver em família. É a primeira instituição divina. E uma das outras que Deus cria é a igreja. E ela é falha porque tem você. Você faz parte dela. Nós fazemos parte. Onde tem homem tem falha. Mas a igreja continua sendo a instituição que mais recupera pessoas na terra. A igreja continua sendo vencedora e vai continuar vencendo. Eu vou repetir para você: daqui 1000 anos, se a Google não existir mais, esteja certo que a igreja vai continuar existindo. Daqui 2000 anos, se o YouTube não existir mais, a igreja, se Deus quiser na terra, ela vai continuar existindo. A igreja já foi perseguida, já queimaram as Bíblias, mataram os crentes, jogaram em fogueiras, queimaram os vivos, jogaram para leões comer, para os bois selvagens pisotearem, e ela suportou tudo isso e continua.
Ela foi tão perseguida na época de Constantino, nos Neros da vida, que um deles no ano 300 disse: não adianta matar os crentes, nós precisamos institucionalizar a religião. Então a partir de hoje todo mundo é crente, porque quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce, mais ela desenvolve. É isso que a história manda. É o que eu estou te dizendo, que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar, e a igreja vai permanecer, perseguida ou não. A China é uma grande opressora, está no ranking dos mais opressores do mundo. A Coreia do Norte eu acho que está em primeiro lugar em opressão e perseguição ao evangelho. Mas quer saber de uma coisa? Milhares e milhares de norte-coreanos são de Jesus. O Egito, eu estive lá e eu vi uma igreja gigante no Egito, debaixo de perseguição. Na China estão prendendo, torturando, e você nem imagina o que a China mostra, porque a China só mostra o que é bom para ela. Tem 1 milhão de pessoas, uma população como do Brasil, 200 e tantos bilhões, vivem bem, mas 800 e tantos, vários Brasis vivem em estado de miséria, pobreza e calamidade. Mas no meio de toda essa dificuldade, no meio de toda essa luta, no meio de toda a perseguição, a igreja está na China, está na Coreia, está em todos os países perseguidos, e ela está crescendo, nos porões, nas manilhas, nos subterrâneos, em todo lugar, porque por trás da igreja está o dono da igreja, por trás de nós está o Espírito Santo de Deus. E aí eu quero encerrar dizendo para você, por que eu estou dizendo sobre a igreja? Porque o Brasil, Deus tem levantado o Brasil, e dentro do Brasil está essa igreja também. Deus tem nos levantado para um grande propósito nesta terra. Nós seremos a boca de Deus pelas nações, se prepare. Deus vai usar muitos que aqui estão sentados. Hoje eu conversava com a Andréia, e a Andréia está trabalhando numa agência missionária, que tem sustento de várias instituições, inclusive da Forte Leve. E ela disse que lá na Praia da Costa, a igreja batista lá, tem enviado casais e famílias que se aposentam e vão para o sertão brasileiro pregar o evangelho, instituir famílias e serem missionários. Eu disse, mas ele falou assim: você está pensando que é gente simples? É gente que mora de frente para o mar, é gente que mora na Praia da Costa, é gente que mora em qualquer lugar, larga tudo. Que coisa é essa? Esse é o poder da igreja, irmão. O dia que Deus tocar no seu coração, acabou, meu irmão. Você vai sentir nojo daquilo que não agrada a Deus, e você vai ficar desesperado, vai ficar irreconhecível até para você mesmo. A igreja, e eu falei com ela, falei assim: nós queremos fazer um evento no sertão, nós queremos ir, eu quero ir, André, vamos dar seguimento. Eu vejo Deus canalizando todas as coisas. Está chegando o tempo, está chegando a hora de nós nos despertarmos, seja no sertão, seja aqui, seja em qualquer lugar. Deus quer crentes cheios do Espírito Santo. Deus quer você cheio do fogo do Espírito. A sua vida precisa motivar as pessoas, só delas chegarem perto de você. Eu acredito que Deus quer nos encher tanto que as pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu quero esse Deus seu. Eu vejo que você é abençoado, eu vejo que Deus é na sua vida. É inexplicável o que está acontecendo com você. Tinha um irmão que frequentou essa igreja, ele é dessa igreja ainda, e ele disse para mim semana retrasada: pastor, eu não era dizimista nem ofertante. Quando essa igreja pegou fogo, ele disse: agora eu quero ver. E você quer saber? Ele não era do povo, ele era do altar, porque ele tocava aqui, ó, junto conosco, e não era dizimista, e não era ofertante. E ele disse: agora que pegou fogo, eu quero ver o que essa igreja vai fazer, porque destruiu tudo. E depois que ele viu o que Deus fez em poucas semanas, em poucos dias, em poucos meses, ele teve a revelação. Deus abriu o entendimento dele e disse: Deus é na vida desse povo.
E ele falou comigo: hoje eu sou dizimista, hoje eu sou ofertante. Hoje eu parei de andar a pé, pastor, olha aqui. Hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida espiritual, da minha vida em todos os sentidos. Deus tem pressa. Deus quer operar na sua vida. Deus quer transformar você. Deus quer colocar você irreconhecível para você mesmo. Não importa se o seu cabelo é grande, se não existe aquela igreja do passado, se o seu cabelo está branco, se o seu cabelo é preto, não importa nada. Importa se você está respirando. É com você que eu estou falando. Deus quer usar você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te transformar e fazer de você um grande missionário, um profeta de Deus nesta geração. Eu vou terminar lendo Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: na Páscoa, acréscimo meu, na Páscoa, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse lugar que Ele nos levou, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15, capítulo 1 de Colossenses, eu estou lendo. Esta é a imagem do Deus visível, do Deus invisível. Diga: Deus invisível. Não dá para ver, mas Ele está aqui. Não dá para ver, mas dá para sentir. E mesmo que a gente não sinta, nós cremos. Ele está dizendo que Ele é um Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha isso aqui, o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Antes de começar os filmes hollywoodianos, falar do mundo invisível, do metaverso, das dimensões, a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo, porque é uma realidade espiritual. Quando Deus olhou para Adão, Ele disse: não coma, Adão e Eva, deste fruto, porque se comer, tu morrendo morrerás. Deus disse para ele: como se você comer, você vai morrer, e morrendo, você vai morrer de novo. Na hora parece complicado, mas Deus estava falando: se você comer, você vai morrer, e morrer 2 vezes. Quando ele come, ele morre imediatamente. E a primeira morte foi no mundo invisível. A primeira morte de Adão foi no mundo espiritual, onde ele perde a comunhão com Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. E centenas de anos depois, ele veio morrer fisicamente. Aqui Deus diz assim que em Jesus foram criados todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aqui diz que Ele nos tirou de um império de trevas. No Antigo Testamento é a lei, e a lei só exige. Ela faça isso, faça isso. Em Jesus nós vivemos a graça. A graça não é faça, eu te dou. A graça é completamente diferente. O primeiro milagre de Moisés, ele transformou água em sangue, gerou morte. O primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em suco de uva, em vinho, e trouxe vida e trouxe alegria. As palavras de Moisés se fizeres isso, tu morrerás. As palavras de Jesus no Sermão do Monte foram: melhor é, bem-aventurado, mais que feliz é você praticar isso. Há uma mudança de mensagem, há uma mudança de postura em Cristo Jesus. Ele não somente nos mudou, irmãos, do reino das trevas para o reino da luz, não, Ele muda a nossa essência. A lei te dava perdão, mas não mudava você por dentro, a sua natureza. O Evangelho muda a gente por dentro, muda a nossa natureza. Sabe aquela pessoa que você diz tem a natureza ruim? Sabe aquela pessoa que você diz tem a natureza maldosa? Sabe aquela pessoa que você diz é brigona? Sabe aquela pessoa que você olha e fala: essa mulher não para de reclamar, ela reclama de tudo. Sabe essa pessoa? Sabe aquele homem iracundo, mal amado, mal-humorado? Sabe essa pessoa? O Evangelho tem o poder de ir nela, como foi em mim e você, e mudar isso. Em Cristo, Ele está dizendo, nele, Ele tirou você do império das trevas, e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança em Cristo, irmãos, e nós precisamos tomar posse disso.
tomar posse disso e do viver do reino de Deus e transformar a nossa mente. Ele diz aqui, eu vou continuar lendo, olha o 17, diz assim, 16 diz que foram criadas todas as coisas nele, no céu, na terra, visíveis, invisíveis, trono, soberania, principados, potestades, eu estou lendo a Bíblia, tudo foi criado nele e para ele. Aí o 17 diz assim, ele é antes de todas as coisas, está falando de Jesus, Jesus é antes de tudo, nele tudo subsiste, sabe o que é isso? Tudo vive a partir dele, é como se ele fosse o sangue que vascula todo o seu corpo, até os cabelos, porque se o seu cabelo não receber sangue, ele morre e cai. Jesus é que dá vida, emana a vida dele para você e para mim, é isso que está dizendo a palavra. Olha o 18, ele é o cabeça, 18 diz, ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus, Deus quis, foi do agrado de Deus, e se der do agrado de Deus, irmão, baixa a cabeça e fecha a boca e obedeça, porque Deus é inquestionável, Deus é Deus, você não pode adorar a Deus do jeito que você quer, você tem que adorar a Deus do jeito que Ele ensina que deve ser adorado, está entendendo? Não posso servir a Deus do jeito que eu acho, eu tenho que servir do jeito que a Bíblia me orienta. Deixa eu continuar aqui, diz assim o versículo 18, o 19 diz, porque aprove a Deus, o 20, e que havendo feito a paz pelo sangue, por onde que ele trouxe a paz? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que também outrora, eu e você, que antes éramos estranhos, inimigos de Deus, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Sabe, irmãos, pessoas que você vê aí cometendo coisas terríveis, obras malignas, eu não estou falando de estrupador, não. Eu não estou falando de assassino, não. Eu estou falando desses homens que estão no poder e têm o poder na mão, e mesmo assim agem com extrema maldade, colocando o egoísmo na frente de todas as coisas, colocando a sua vontade, ou vontade do partido, ou vontade de que quer que seja. Eu não estou dando nome, eu não estou falando de político, eu estou falando de política, está entendendo? Dessa política suja e corrupta, onde nesse tempo de pandemia, revelou a maldade, e uma maldade que você não conhecia, nem eu, do ser humano. Essas pessoas estão sob o domínio de Satanás. Olha o que diz o versículo 21, suas obras são malignas. Olha o 22 agora, o 22 diz assim, agora porém, você que o aceitou, ele reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentarmos perante o santo, perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E será que, se é que, olha o 23, diga comigo, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está dizendo o seguinte, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo é como se você fosse enxertado em Cristo. Quando você aceita Jesus, é como se é a mesma coisa que haver um casamento, uma fusão, entende? Você e Cristo se tornam uma pessoa, você faz parte de Cristo, só assim o homem vai para o céu, e aí a partir disso, sua vida muda, entende? E ele diz assim, se isso aconteceu, se você permanecer no Evangelho, você está dando prova, e você vai, aleluia, viver essa esperança. Ele diz, ele reconciliou você no corpo. Páscoa fala disso, irmãos. Páscoa fala dessa vida nova em Cristo. Páscoa fala de um novo padrão de vida. Hoje eu recebi um WhatsApp com um texto. E sabe esses textos que a pessoa faz uma premonição ou uma profecia? Eu não sei o que é, sinceramente. Não tive como analisar, porque eu não sei quem é que está falando. E a gente não pode aceitar tudo que fala no WhatsApp ou na internet. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece as pessoas. Fala para o seu irmão, não é palavra, é pela sua vida que eu vou te conhecer. Eu vou saber quem você é pela sua vida. Então, para isso, precisa haver convivência.
E esse texto falava de coisas ruins que está para acontecer. E o irmão que me mandou é dessa igreja. Ele falou: pastor, veja isso aí. E essa pessoa está dizendo dessas catástrofes que estão para acontecer, está entendendo? Coisas ruins que estão para acontecer, um monte delas, e dizendo que é agora. E eu lendo aquilo, eu falei: meu Deus, eu me lembrei de Filipenses capítulo 4, onde o Senhor diz assim: não andeis ansiosos por causa dessas profecias, dessas pseudos palavras. O Senhor diz assim: transforme todas as aflições da sua alma, tudo que te inquieta, transforme em oração, e quando você fizer isso, você verá o poder de Deus. Escute, quando a gente pega os nossos problemas e dilemas, as dores da nossa alma, aquilo que nos inquieta, e contamos para as pessoas, nada acontece, geralmente. Às vezes a gente fica mais atribulado, a gente está com problema, eu vou, falo para ela, falo para ela, falo para ele, falo para ela, falo para ela, mas a Bíblia diz assim: não é assim. Pega esse problema antes de sair contando para todo mundo, e fale para Deus, porque quando você fizer isso, um poder virá do céu. Abra aí, acha aí para mim na tela, Juliana, Filipenses capítulo 4, ele diz: transforme sua ansiedade, capítulo 4, versículo 6, em oração, em súplica, em petição, e quando terminar, termine da maneira certa. Ele está dizendo, quando terminar de orar, termine da maneira certa. Você sabia que muita oração que é feita aqui hoje está anulando muitas orações feitas de manhã cedo e ontem? Você sabia que a próxima oração sua pode anular todas as outras que você fez naquele mesmo sentido? Depende muito de como você ora. Tem gente que ora agora, e daqui a pouco ele ora a mesma coisa, como se ele não tivesse orado, se ele não tivesse recebido. O Senhor está dizendo aqui, quando você for terminar uma oração, não termine chorando, choramingando, desesperado, termine com ações de graça. Ele diz assim: você pode orar, você pode pedir e você pode suplicar. Suplicar é gritar, suplicar é rolar no chão, suplicar é chorar sem voz, sem lágrima, é chorar só com lágrimas, sem som. Suplicar é algo intenso. Ele diz: faça isso tudo, mas no final, creia que você foi ouvido, porque Deus ouve. Termine sua oração com ações de graça, glorificando. Por que glorificando? Porque Deus ouviu, e se Ele ouviu, Ele está atendendo. Você tem que crer nisso. Ele diz: transforme seus dilemas em oração. Aí ele fala assim: quando você faz isso, vem um poder do céu, que excede, é maior, é muito maior do que o seu naus, a palavra aqui no grego, para mente, para entendimento. Vem um poder que é maior do que a sua mente, do que o seu raciocínio, do que aquilo que você pode compreender. E esse poder que vem se chama paz. E essa paz vai te envolver, e não só te envolver, olha aqui, o verbo é guardar. Essa palavra, ela fala, é um termo militar, usado para o soldado, que fica num portão protegendo e controlando. Eu me lembro que uma vez eu preguei essa palavra, e eu tive a ajuda de uma oficial da polícia militar, mais de uma, e uma ficou aqui naquela porta, e outra ficou ali, fardados, de arma, e a função delas era para dar o exemplo, mas a função era guardar aquela escada. Ninguém poderia entrar ali, ninguém poderia passar ali, e ninguém entrou e ninguém passou, não por causa da força dela, ela até era uma mulher, uma delas era mulher, mas por causa da farda que ela estava vestido, e ela ficou ali, fardada, e o outro ali, ninguém passou, e eu disse: está vendo esses soldados aqui, eles estão guardando, não somente controlando a entrada, não era só isso, a paz que Deus manda, que está aqui nesse texto que eu estou lendo, de Filipenses, não é só para guardar a entrada, para que não entre uma aflição, te descontrole, para que não entre um medo exacerbado e te tire do centro, está entendendo? Não, ela não somente guarda para que não entre, ela também protege, ela controla
e protege. Deus diz aqui que depois que Jesus morreu, por causa do Cordeiro, por causa da Páscoa, quando você tem problema, se você for para a oração, Ele vai liberar do céu uma paz que você nem conhece, e vai envolver seu entendimento, o seu coração, e vai te colocar num estado completamente diferente. Quando a pessoa está enferma, há um nome de Deus que ele se apresentou uma vez. Ele disse assim: eu sou Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Diga, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor que cura. Mais ou menos assim a tradução de Jeová, ela varia. Rafá é cura. E a última letra é um reche, eu acho, se não me falha a memória, do nome Rafá, que fala de relaxar. Tem um significado na letra. O Senhor está nos dizendo que em Cristo Jesus, mesmo estando com enfermidade, além de crer num Deus que cura, você também pode crer num Deus que te faz ter paz, te faz relaxar, te faz descansar. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, essa festa não é simplesmente uma festa qualquer. Nós não estamos celebrando festa de Israel, nada disso. Nós estamos celebrando festas bíblicas. Por que celebramos Pentecostes? Porque é uma festa bíblica, não de judeu, de judaizante, não, é uma festa bíblica. Por que nós celebramos tabernáculos? Porque é uma festa bíblica com ensinamentos profundos para nós. E Páscoa não é ovo, não é coelho, não é esse comércio, não é nada disso. Páscoa nós celebramos aqui nessa igreja todo mês. Páscoa é ceia do Senhor. Páscoa é derramado o sangue do Cordeiro. E é um Cordeiro que vem para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar a nossa mente. Deus quer tirar de nós essa mente escrava. Deus quer tirar essa mente oprimida. Você sabe que a geração do Brasil, nós fomos feitos, criados e formados na faculdade, na escola, para ser subservientes, operários, e não empreendedores. É isso aí que você vai. Quantos mineiros temos aqui? Quem é mineiro? Então, mineiro, visite Ouro Preto. Capixabas, visitem Ouro Preto. Eu fui uma vez, e quando você chega lá naquele lugar, eu não estou falando de gente crente não, porque os guias turísticos que eu recebi, nenhum era crente, eles eram católicos, outros de outra religião, não importa a religião. Quando você vai em Ouro Preto, eles te contam a verdadeira história da escravatura, eles te contam a verdadeira história dos negros, quem eles eram, e não é nada disso que nos ensinaram. Quando você vai naquele lugar, seus olhos são abertos. Eles simplesmente te contam a história e diz assim: agora tire suas conclusões, porque você aprendeu uma coisa, a realidade é outra. Eles começam a dizer: você sabia que os negros eram os grandes engenheiros e construtores de séculos e séculos atrás? Está vendo essa estrutura de túneis? Foi feita por eles. E eles vão contando uma nova história. Eles vão explicando a etimologia de palavras, moleque, e tantas outras. Os nossos olhos vão abertos, e você que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus começa a falar com você, você tem uma explosão na sua alma. E aí você vai ver e fala assim: meu Deus, a minha cultura é opressora. A cultura é opressora. E escute bem, eu não quero convencer você de nada. Eu não estou aqui para convencer, eu estou aqui pregando a palavra. Quem convence é o Espírito Santo, sempre falo isso. Nós fomos preparados para ser subservientes, para ser operário. Uma casta como na Índia, inferior. Mas Jesus veio para nos dizer que nós somos uma casta superior. Jesus veio para dizer: você é cidadão do céu. Então, mude a sua mente. Mude a sua mente. Não tenha mente de escassez. Não tenha mente de miséria. Não tenha mente de pobreza, não tenha mente de doença, não tenha mente de opressão, tenha mente de filho de Deus, tenha mente de pregador do Evangelho, proclamador da boa notícia. Ontem, essa semana, eu recebi a ligação, contei isso de manhã, eu vou repetir.
eu recebi a ligação de um irmão, tem 2 filhos, e ele disse: pastor, preciso conversar com o senhor, porque eu estou separei da minha esposa, não quero mais viver com ela, nem ela comigo. Eu disse: mas por que vocês separaram? Quem que separou? Você que está? Ele falou: não, já saí de casa, mas não foi eu nem ela, foi nós dois, nós não queremos mais viver junto. Dá para a gente conversar? Eu falei: claro que dá, o caso é sério, então essa semana nós vamos conversar, porque eu sei que Deus abomina o divórcio, Deus odeia, se tem algo na Bíblia que Deus odeia, uma delas é o divórcio e a separação. Eu disse: então, nós vamos marcar essa semana. Eu falei: não, já saí de casa, não estou vivendo em casa, não quero mais ela, não sei, ela também não me quer, é aquela confusão. Eu falei: tá bom. Sábado tinha aqui, sexta-feira, uma vigília da intercessão, e eu vim para cá, começou às 9, terminou meia-noite, uma beirada, não teve palavra, teve 2 louvores, nós tocamos no violão aqui, mas foi oração. Nós começamos dobrando o joelho, 1 hora de oração, era meia hora, ficamos 1 hora, cada um ficou no seu lugar orando pelos seus pedidos. Nós não vimos o tempo passar, e foi passando. Eu sei que em dado momento nós lembramos dos casais e dos casamentos, e nós oramos, e eu especificamente nos silêncios também, além de orar pelos casais, citei o nome desse casal. Falei: Senhor, o que eu posso fazer? Eu sou um homem, Senhor, eu não tenho nada para falar para eles. Assim, o Senhor que pode mudar o coração, tem misericórdia. Como é que vai ficar essas crianças sem pai, sem mãe? E orei alguma coisa e tal, e os irmãos oraram também. E quando foi ontem, eu recebi a ligação dele, dizendo: pastor, eu disse: ei, varão, tudo bem, tudo bem. Ele disse: eu queria falar algo para o senhor. Eu quero dizer que eu procurei minha esposa, e ela me procurou. Eu estou voltando para casa hoje. Nós decidimos viver juntos, nós não vamos separar mais, não vou largá-la, nem vou largar. Levante a mão direita comigo, diga: quando eu oro, o céu se move, coisas novas acontecem na terra, e o inferno treme. Você é igreja, sabe, irmão, você é igreja porque Jesus morreu na Páscoa, e por causa da morte de Jesus você tem a palavra de vida. Quando você ora, o céu se move, o inferno treme, e coisas novas acontecem na terra. Nós oramos e Deus fez um milagre lá naquele casal. Deus está falando com você nessa Páscoa, nessa festa linda, que coisa maravilhosa. Deus está falando: ei, eu estou contando com você. Onde você está? Por onde você tem andado, filha? O Senhor nessa noite está te chamando de volta. O Senhor está chamando você de volta. Você que está desviado, vivendo um pé no mundo, um pé na igreja. Você que viveu a vida toda ouvindo a voz de Deus e nunca disse: tá bom, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, mentiram para você. Você está sendo enganado. Quando disseram para você que a vida de crente é oprimida, é triste, é vida de opressão, de negação. Por um lado é uma vida de renúncia, mas é a vida mais maravilhosa que você jamais experimentou. Eu não estou falando de andar com um terço, ser um beato, ser um crente que anda com a camisa aqui, a gola aqui, nem cumprimenta as pessoas, parece um alienado, não vive desse mundo. Não é isso que eu estou falando. A vida com Cristo, minha irmã, é uma vida de emoção, uma vida de aventura, é uma vida de novidade de vida. E nessa noite é uma vida de alegria, sim ou não, irmãs? A gente chora, a gente sorri, nós gememos, a gente procura um ombro da outra e fala: ô irmã, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, ora comigo. Mas é uma vida de vitória, é uma vida de novidade, e nós temos a certeza no nosso coração, você pode ter também, e se você morrer agora, você vai se encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que morte é promoção. O mundo não entende isso, nem alguns crentes. Eu não quero que você morra, porque a promessa de Deus é dar vida longa, para que você desfrute da vida e seja a boca de Deus na terra. Nessa Páscoa, o Senhor está te chamando para um concerto, no silêncio da sua alma. Eu não vou te chamar a vir à frente, você não precisa vir à frente,
Você pode ficar em pé se você quiser, mas aí no seu coração você pode decidir hoje consagrar sua vida a Jesus, consagrar sua vida a Cristo. Você vai ter que escolher um dia, e hoje é o dia de você escolher a se posicionar para Jesus como nunca antes. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero orar por você. Essa mensagem é a mensagem de Páscoa. Deus nos tirou do império das trevas para um reino não de trevas, de luz. Sabe o que significa luz? Significa que Ele vai mostrar o caminho que você deve andar, significa que Ele vai te mostrar o que fazer, significa que Ele vai clarear os lados escuros da sua própria alma, significa que Ele vai mudar a sua história. É o evangelho completo, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de sinais, prodígios e milagres. E eu quero orar por você. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta noite, Senhor, vendo as crianças dançando, as meninas, os meninos, vendo tudo que vimos, um musical lindíssimo. Deus, todos que cantaram aqui, a gente via no rosto deles a glória do Senhor. Eles não se importando com a igreja, nem com quem está na internet, mas a gente via eles adorando o Senhor. Que coisa gloriosa! Ó Deus, mas nós somos todos igreja, e primeiro queremos pedir perdão pelos nossos pecados, clamamos o sangue de Jesus. Há pessoas aqui que não conseguem vencer áreas de sua vida, mas Senhor, a nossa força vem do Senhor. Fortalece-os para que vençam, Senhor. Senhor, troca roupas aqui nesta noite, dá-nos vestiduras brancas, linhos brancos puríssimos, vestimentas lavadas no sangue de Jesus. Senhor, há pessoas aqui que só pensam no material. Senhor, eles se veneraram, eles estão dando o melhor de si para conquistar. O problema não é querer conquistar, o problema é se esquecer do Senhor. Há homens aqui que estão intimidados por causa de suas esposas, há mulheres aqui que estão intimidadas por causa dos seus esposos, mas nessa noite desce com o Teu poder, liberta-nos de toda a cadeia. Senhor, liberta-nos da religiosidade, da mentira, da falsidade, da hipocrisia. Liberta-nos, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, mais ainda, até transbordar. E faz-nos, Senhor, uma igreja ousada, em nome de Jesus. Amém.